Beleza, pessoal? Bora lá bater um papo com você sobre costura, confecção, vendas, costureiras e copa. Vocês acham que isso aí tem muito a ver uma coisa com outra? Tem, né, gente? Tem muita coisa que nos afeta aí, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre futebol aí do pessoal que investiu na Copa e que está com produto encalhado, tá? Então eu vou dar uma dica aqui para você que está iniciando, está vendendo moda, que está trabalhando com moda. Pode ser que não seja o seu caso, mas que abre sua mente um pouquinho, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Estão vendo aqui umas peças aqui, vou mostrar mais para vocês, mas vou dar alguns exemplos aqui de falta de planejamento. O que eu tenho visto hoje, 99% das pessoas que vêm conversar comigo sobre costura, confecção, né, é que as pessoas não planejam, elas acham que vão entrar no mercado sem entender o mercado. Outra hora a pessoa está até no mercado, mas eles vão num hype que eles escutam que porque importa dali, que importa de cá, e você compra e vai estourar. Eu tenho visto gente reclamando porque fornecedores estão vendendo junto com eles com preços mais baratos e tal. E a gente vai bater um papo sobre isso. Eu vou falar sobre futebol aqui, que é a decepção de muita gente agora no Instagram, né? Eu tava vendo, acompanhando o Instagram ali, eu nunca vi tanta choradeira com lojista com peças encalhadas. Gente, fica triste não, isso faz parte da costura, isso é normal, tá? Bom, e como sanar isso? Né, esses prejuízos de peças que às vezes você investe. Você tem que entender a costura. Gente, a costura ela sempre foi baseada em 4 estações, tá? Para você entender como funciona mesmo esse mecanismo. Vou tentar destrinchar aqui. Trabalhar com confecção significa trabalhar com 4 estações e com vendas eventuais, tá? Para ficar melhor. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer para vocês. Toda vez que você decide a trabalhar com vendas ou produzir, você tem que ficar atento às estações. É a primeira coisa que eu vou dar de dica. A segunda coisa são os eventos, que também fazem parte. O que eu quero dizer com os eventos? Além das estações, nós temos outras coisas que nos dão uma certa segurança. A primeira delas são os eventos. Os eventos, eles nos ajudam no planejamento. A gente pode estar trabalhando num segmento e aproveitar os eventos. Tá? Então, supondo que você trabalhe com camisetas. Se você trabalha com camisetas normal, então você tem as estações. Então você tem primavera, outono, verão e inverno, tá? Então você pode trabalhar dentro dessa linha. No inverno eu tenho camisetas de mangas compridas, golas altas. Outono eu já tenho uma camiseta de gola baixa. Isso é só um exemplo, tá, gente? Não estou dizendo que tem que ser assim. Uma camiseta de gola baixa e manga comprida. E na primavera, eu posso usar um floral. Eu tenho uma camiseta mais colorida, mais legal, com as cores diferentes. No verão eu posso ter cores mais fortes, mais picantes, que as pessoas estão na praia. Eu posso ter uma camiseta UV. Então, isso é a segurança que você tem, trabalhar com as estações. Júnior, então toda estação eu trabalho com ela? Não, gente. Nós sempre trabalhamos adiantados às estações. Se nós estamos no inverno, agora eu estou fazendo camisas com gola alta, com mangas compridas, com um tecido um pouquinho mais grossinho, né? Estou vendendo esse tipo de produto no inverno, eu já tenho que estar com minha produção de verão já andando. Eu não posso estar no inverno produzindo isso. Então, e os eventos, Júlio? Quais os outros eventos que a gente tem? A gente tem alguns eventos, durante o ano, a gente tem alguns dias que são interessantes da gente trabalhar com ele, que é Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Namorados. Tem uma venda limitada, às vezes, e tal, específica, mas a gente pode estar trabalhando com essa linha dentro disso aí. Aí a gente tem o Natal, que é uma excelente venda, porque dá para se... nós temos Black Friday e temos o Natal. O Natal ele é interessante por quê? Porque tem 2 pagamentos, 2 partes do 13º. Então a gente trabalha muito adiantado. Então, se eu quero vender lá para o 13º, eu já tenho que estar adiantado agora. No produto que eu vou estar lá no 13º, já com ele com um preço baixo, porque eu estou comprando agora
com um preço mais em conta e vendendo com um preço melhor naquela época. Então já estou produzindo agora para chegar lá na época, está saindo na frente. Se eu chegar lá na época, em cima do Dia dos Namorados, fazendo camiseta para Dia dos Namorados, não dá tempo de eu produzir. E aí a gente entra na questão da Copa, né? A Copa e outros jogos, né? A gente vai investir neles também. Mas para isso a gente tem que estar adiantado. Ah, Júlio, mas não dá para saber o que vai estar adiantado. Aí eu falo com vocês, como é que você sabe que você vai estar adiantado? Quando você tem um fornecedor de segurança. Imagina que uma malharia, ela vai produzir esse tecido aqui. Esse tecido, essas duas cores aqui, ó, você tem maior facilidade de encontrar o amarelo canarinho e o verde bandeira, você tem a maior possibilidade de encontrar esse tipo de tecido nos anos de evento. Por exemplo, se o ano que vem não tem Copa, muito dificilmente você vai encontrar esse tom de amarelo vendendo ou alguém produzindo esse tipo de tom de amarelo. Então, quando você tem um fornecedor, quando eu falo um fornecedor, uma malharia de confiança, tem muita malharia grande de confiança, que é um fornecedor, as pessoas que buscam mais barato, mas às vezes teu fornecedor facilita, porque você recebe o seguinte, quando você tem um fornecedor, você é por um produtor de camisetas, por exemplo, e você sabe, e você compra ali daquela empresa o ano inteiro, a empresa sabe que você necessita desse tipo de produto, então quando ela tiver esse produto em produção, ela vai te comunicar e você já vai conseguir sair adiantado, não é em cima da Copa, é às vezes um ano antes você já vai sair, já vai saber que você tem isso, já vai estar podendo estar produzindo isso. Para quê? Porque quando você chegar, você tem uma janela de vendas maiores. O que aconteceu que o pessoal está chorando tanto no Instagram, porque está com um produto encalhado que o Brasil perdeu, é culpa do jogador. Gente, eu não entendo nada de futebol, nada, nem vi jogo da Copa, mas eu mesmo não investi na produção de jogos da Copa. Por quê? Porque eu trabalho em outro segmento, meu segmento é jaquetas, eu trabalho o ano inteiro com jaquetas, tenho certeza do meu produto, eu não ia parar a minha produção para investir nisso aqui, né? Agora, quando você está produzindo e quer investir nisso, se você tem um fornecedor bom, antes da época chegar, você já vai ter acesso a esse tipo de produto. Tem gente que quer achar, por exemplo, um verde musgo agora, para fazer camiseta, em cima do inverno. Ele não vai achar. Por quê? Porque essas peças foram produzidas antes. O que aconteceu esse ano que foi diferente dos outros anos, Júlio, na questão de Copa? Gente, aconteceu uma coisa bem diferente esse ano, para mim, no meu modo de ver na Copa, pela questão do desenvolvimento da Nike, né? A Nike é a patrocinadora aí da seleção, das seleções, e aí ela buscou uma designer brasileira para desenvolver a produção dela. Eu acho que a menina, ela fez um trabalho? Fez, só que o trabalho dela não agradou a todos. Né, teve uma polêmica muito grande. Então, quando ela lançou a camisa azul, o pessoal deu grito, porque todo mundo sabe que a camisa do Brasil é a camisa amarelinha. Todas as Copas, que eu vou mostrar para vocês uns exemplos, todas as Copas é isso aqui, verde bandeira e amarelo canário, pronto e acabou, né? E o que acontece? Ela veio com a nova ideia de colocar um bordão novo, de colocar novidade, e o público desse tipo de produto, ele é muito fiel, né? Então houve uma rejeição muito grande. Na realidade, eu acho que a Nike cometeu um erro, porque primeiro, o erro ali foi grosseiro para uma empresa tão grande, tá? O CEO ali, ele cometeu um erro grosseiro de aceitar aquilo como coleção, a ideia como coleção, porque ele não conhecia o público, né? Ele já devia conhecer o público, e o público brasileiro não iria aceitar trocar a camisa amarela de jeito nenhum, né? Aí o que acontece? Ela trouxe muitas novidades, fez um serviço legal, só que aconteceu o seguinte, a Nike percebeu o erro antes, quando houve a rejeição, e ela correu com a produção das camisas verde e amarela. E aí entrou um problema sério, porque existe uma parte em que é o desenvolvimento e uma parte que é a produção.
E aí o que que acontece? O que eu percebi, não estou dizendo que foi, é que a Nike teve que fazer as peças amarelas corridas. E ela admitiu até alguns erros. O quê? Aquele viés de ombro foi um desenvolvimento muito errado, a pessoa errou no tecido, errou na forma de aplicar o viés, né? Acharam que a produção ia dar conta, mas esqueceram de um detalhe. A produção ela tem que ir seguindo o desenvolvimento. Quando você troca, é igual o meu produto aqui, se eu trocar ele, até eu pegar o ritmo dele, vai demorar a corrigir os erros. E eles estavam muito em cima. Então teve casos na loja em que as camisas estavam com as bainhas feias, estavam com os pespontos de gola horríveis, né? Eu vi aí algumas pessoas apresentando. E sem contar aquele viés que estava levantando em todas as camisas, e a Nike teve que admitir que teve um erro ali. Para uma empresa igual ela, houve ali uma mancha assim na questão de qualidade dela, que vai ser difícil de consertar, né? Do povo esquecer, né? Porque agora todo cliente que for comprar uma peça dela vai ficar olhando os defeitos antes de comprar, vai estar mostrando isso. Então ela agora vai ter que cuidar muito na produção, se adiantar muito na produção para os próximos eventos dela. Mas o que que acontece? Não foi um erro da empresa, foi uma produção que teve que ser feita às pressas. Enquanto isso, tinha gente muito esperta trabalhando e observando. O China já estava muito esperto com isso. Então apareceu as tais camisas coreanas, que a gente sabe que de coreana não tem nada, né? A gente sabe que são no máximo camisas vietnamitas ou, né, de Bangladesh, de outro canto, que chegou aqui com nomes de camisas coreanas de última hora. E o que aconteceu? A Nike estava vendendo muito caro as camisas lá, e chegou camisas melhores e parecidas, né? E o pessoal caiu comprando, os lojistas saíram para tudo quanto é canto comprando. Então a gente viu muita apreensão de camisas e produtos esportivos, vimos no Brás, vimos outras coisas, porque estava chegando uma grande quantidade de produto importado, com qualidade, tá? E com preço bom. Então os lojistas correram e compraram. Só que compraram de última hora, esquecendo a janela de venda e sem avaliar a probabilidade do futebol, que a gente pode ganhar ou perder. E o que acontece? Agora tem muita gente nas oitavas de finais, ainda tem um tempo de venda aí que esse pessoal que tem camisa do Brasil não vai vender. E aí agora está a choradeira geral, né? Por quê? Porque não estavam adiantados. Vocês lembram que eu falei que confecção é estar adiantada, é prestar atenção no fornecedor, é prestar atenção nessas coisas? É isso que aconteceu. Então tem muita gente no Instagram agora que caíram em conversa de guru, né? Ai, vamos importar, e aí as pessoas, esses lojistas ficam loucos, né? Porque assim, chega com preço baixo, manda não sei quantas para mim, manda. E aí agora a gente está vendo as lojas entupidas de camisa verde e amarela e o pessoal ocupando a seleção brasileira. Mas eu acho que não prestaram atenção na janela de venda. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Isso aqui é Copa de 94. Isso aqui, ó. Olha essa coisa boa. Ó. Gente, tem um monte disso aqui. Não vende, tá? Tem um monte. Ó, quando é que eu vou vender? Se eu tivesse... Isso aqui não é meu, tá? Aliás, isso aqui é meu, mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu tenho. Se eu tivesse essa touca preta agora, eu venderia ela. Mas essa verde e amarela aqui, ela vai encalhar. Mas se ela fosse preta, eu venderia, né? Eu vou mostrar mais para vocês, ó. Olha que tanto de faixa que eu tenho, bordadas, de boa qualidade, não é coisa ruim. Bordadas, tecidas, ó. Brasil, tudo bordadinho. Tem muito aqui, ó. Bandanas de todos os tipos, de tudo quanto é jeito. Bandana pequena, bandana grande, ó, bandana barata, bandana mais cara, de poliamida. Óculos, tem um monte disso aqui. Sabe de quando é isso aqui, gente? Da Copa de 94. Por que eu tenho isso aqui? Porque eu comprei uma confecção e nós compramos uma confecção e o que acontece? Essa confecção, ela tinha um saldo em estoque muito grande, tinha camisetas que foram jogadas fora. Por quê? Porque estava lá pentacampeão na camisa. Então quer dizer, não tem como eu vender isso agora, né?
Então, para mim é perda. Então, eu sinto muito a dizer. O pessoal que está com muita coisa encalhada, eu faria o seguinte, nesse exato momento. Aproveitava a política, punha um preço baixo e desovava isso. Senão vocês vão ficar igual essa empresa que a gente comprou aqui. Que ela... Eu tenho só de fardos disso aqui, gente, ó, de faixas do Brasil, eu tenho muitos desses fardos aqui, ó. Tá? Cada fardo desse tem mais ou menos 100 peças aqui, tá? Eu tenho faixas de tudo quanto é jeito, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Faixas bordadas, olha que bonitinho. Não vende. Então é o seguinte, para você que tem esse tipo de produto agora, eu aconselho para você, aproveita a política para você desovar e desova pelo menor preço que você puder. Porque senão você vai ficar encalhado. Tem gente agora que incentivou pessoas a estar comprando essas camisas para colocar em loja, que está falando, faça uma promoção, doe uma peça no caso de compra de outra. Isso não é vender, isso não é tirar prejuízo, sabe? Isso não resolve. Então, o que eu vou dar para vocês de dica, para vocês que produzem, vocês que têm confecção, busque fornecedores confiáveis. Quando eu falo fornecedores, meus amigos, eu tenho um monte de gente que faz camiseta que me acompanha. Vou falar com vocês. Vocês ficam procurando a malha mais barata, o saldo da malha, isso e aquilo outro. Eu vou falar com vocês. Trabalhe com preço e não trabalhe com preço baixo. Trabalhe com preço correto. Vocês não têm condições em concorrer com preço baixo. Chineses estão vendendo com preço baixo e fornecedores grandes estão vendendo direto. Então tem muita gente chorando no Instagram agora porque os fornecedores não querem vender para eles, mas é lógico. Aí tem um áudio de uma menina que ela estava comprando uma peça a R$22, vendendo a 50 e reclamando. Tem aí, quem não viu o short, procurei que vai achar. Reclamando que a peça era facinha de fazer, sabe? E que queria baixar o preço. Mas o preço já estava no limite. E aí ela estava comprando e querendo vender pelo dobro do preço. Cara, vocês vão bater de frente com quem produz. Se eu produzo um produto, se eu faço essa touca, tá? E eu consigo vender ela direto, e você precisa vender essa touca para sobreviver, isso acontece com os chineses. Vocês estão concorrendo com os chineses agora, tá? Os chineses estão vendendo em cima de vocês. Então o que acontece? Se eu produzo essa touca, toda a produção dela é minha, e aí eu ponho ela para vender para você. Você está vendendo a R$30 uma touca dessa, só que você me paga nessa touca você me paga R$3 numa touca dessa. O que vai acontecer? Eu vou vender ela 29 direto, sabe? Isso está acontecendo com grandes empresas, tá? Os chineses é concorrente de grandes empresas. Então fica essa dica para você aí. Não é você que é um importador, que teve gente que incentivou vocês a ser importador, isso e aquilo. Para você importar e concorrer, você tem que ser com uma coisa nova, porque uma coisa que já está vendendo, o próprio fornecedor vai passar na sua frente e vai te vender, porque você está pagando ele menos que o produto vale. Então fica essa dica, mas eu sei que eu vou ofender muita gente na hora que eu falo isso, mas é uma verdade, tá? Para a costureira, Júlia, o que você acha que vai acontecer? Olha, vou dar uma dica para vocês que ainda até ontem, até semana passada, estavam produzindo peças do Brasil, eu vou falar contigo, corre atrás do seu fornecedor se você ainda não recebeu, porque a probabilidade de você tomar um calote é grande, gente, é muito grande, tá? Então fica essa dica para vocês. E como é que eu aconselharia alguém a trabalhar? Adiantar, não fica olhando vitrine dos outros. Quem olha a vitrine já está vendo produto pronto, tá? Então é o seguinte, busque fornecedores, porque assim os fornecedores vão estar te mostrando a tendência. Quando você vê uma peça na vitrine, a pessoa já tinha o contato daquele tecido, já desenvolveu aquele modelo, já produziu aquele modelo para poder chegar ali. E até a janela de você fazer tudo isso, buscar o tecido, fazer a modelagem, arrumar a costureira, ter qualidade para você chegar lá, demora um tempo. Costureira, Júlio, o que você aconselha?
Eu tenho visto muita costureira cometendo um erro muito grande, que é ficar pulando de galho em galho achando que é preço. Tem costureira, eu vi um post esses dias em que a costureira falava que cobrava R$ 80 para poder trocar o zíper de uma jaqueta. Ô, gente, tem jaqueta no atacado saindo a R$ 27, R$ 28. Da China ainda sai mais barato se importar. Você acha mesmo que alguém vai ficar pagando R$ 80 para trocar um zíper? Então tem que ter uma noção de preço aí, tá? Nós que trabalhamos por produção, nós não trabalhamos dessa forma assim, pelo cliente que paga mais. Nós trabalhamos pela maior sequência de produção, porque assim nos dá uma chance de planejar. Então eu vou dar um exemplo meu, nosso aqui. Eu vou te ser bem sincero, aqui nós fazemos um produto só, há 5 anos. Tá? Há 5 anos nós estamos só com um produto. E esse produto entre inverno, verão, primavera, outono, é o mesmo produto. E é assim que a gente consegue sobreviver. Por quê? Porque assim eu consigo planejar a minha quantidade de linha, as máquinas, as costureiras, as manutenções, as coisas tudo. Se eu tiver um cliente que toda hora eu tenho que ficar trocando, então tem costureira que está reclamando de preço e fala que a costura não está dando dinheiro, mas ela faz 10 peças para um, 5 peças para outro. Eu vi uma menina oferecendo aí na internet 60 peças para entregar no mesmo dia. Isso não existe, sabe? Então, ela vai tomar prejuízo e vai dar prejuízo a alguém. Ou vai falar que alguém não presta. Porque não tem noção de onde está entrando, né? Tem peças que é muito fácil de copiar, sim, é muito fácil. Só que exigem produção. Eu vou falar uma coisa, é camiseta. Camiseta, às vezes eu vejo a pessoa falando, quanto que é para fazer uma camiseta? Uma fala, eu faço a 8, eu faço a 10, eu faço isso. Na produção não é isso, gente. Não é isso, nunca vai ser. Eu vejo pessoas, só que tem uma coisa. Quando a gente faz camisetas, a gente tem uma produção dela, então a gente consegue dar uma sequência para a costureira, para que a costureira também ganhe, invista em cima. Então quem faz camiseta é o produto mais simples do mundo. Fazer camiseta é a coisa mais simples do mundo, mas exige, para você trabalhar em camiseta, exige que você tenha que ter uma produção constante. Eu falo, hoje, se fosse para mim entrar em camisetas, se o meu cliente não tiver no mínimo 2.500 camisetas por dia, eu nem me meto nisso. E aí é onde eu entro num daquele detalhe. Para mim poder fazer isso, para ganhar e lucrar com isso, eu tenho que ter uma produção bem certa, eu tenho que ter uma sequência bem certa para que eu possa lucrar. Eu vejo muitas vezes a pessoa trabalhando com camiseta, eu vejo costureira reclamando, estão pagando R$1,80 por camiseta. Tá muito baixo isso, tá muito baixo. Mas por que você está trabalhando nisso? Não planeja, não existe como você trabalhar na costura sem planejamento. É isso que eu quero dizer. Seja na venda, seja em qualquer setor da costura. Eu vou ser talhador, vou fazer só corte de camiseta. Se você não tiver cliente para te entregar a grande quantidade, não compensa o seu investimento. Eu vou ser costureira e vou comprar 10 máquinas. Se você não tiver 10 pessoas para sentar nessa máquina, você sozinha como costureira não adianta. Júlio, então como é que eu vou ganhar na costura? Você pode seguir qualquer caminho. Siga a produção, siga a linha de ateliê, siga a linha de conserto. O que não dá é para você ficar pulando. Então eu vejo muita gente, costureira, falar assim comigo assim, mas eu não consigo trabalhar só com um tipo de peça o dia inteiro. Então então faça uma peça cada vez, mas que tenha um preço coerente dentro dela. Sabe, busca o seu público. É o caso dos caras das lojas que estão reclamando agora. Estão reclamando, mas não prestaram atenção na capacidade de escoação dessas peças. Compraram um monte. Isso acontece na costura. Às vezes a pessoa compra um monte de máquina achando que vai achar um monte de costureira. Aí você olha, tem um galpão enorme, cheio de gente, cheio de máquina e faltando gente. Eu quero começar a minha marca, mas não olha o público que tem que ter, a capacidade de escoação, as pessoas que gostam do produto dela, sabe? Outra hora é entrar num nicho, é igual agora. Qualquer um, eu tive esses meses um monte de gente vindo atrás de mim pedindo para poder fazer camiseta do Brasil. Pensa se eu vou entrar nisso.
para me chegar agora e parar toda a minha produção. Não, né? O pessoal que é lojista, que às vezes corre para poder comprar importado, e aí acontece um caso desse, bate com concorrência do próprio produto. Então, olha, o melhor meio de trabalhar com a costura é planejando por estações, por épocas e por produtos específicos. Agora, eventos, Copa do Mundo, política, você pode fazer? Pode, desde que esteja adiantado. Se você chegar para investir na política, no final da política, vou fazer camiseta para o político aqui no final da política, eu vou falar com você, você pode ter um calote muito grande, você pode se quebrar. Se você estava costurando camiseta para alguém do Brasil e não retirou o seu investimento, eu sinto muito. Mas a sua chance de ter tomado um calote é enorme. A chance de muita gente quebrar é grande, né? Lojista, consequentemente, muita gente vai tomar prejuízos aí enormes, tá? Mas é o que eu posso dar de dica aqui. Eu só acho que tem muita gente errando no nosso segmento e reclamando do segmento, como agora os lojistas estão reclamando. É porque não vamos vender. Lógico que não vai vender, passou a sua janela de tempo. O Brasil perdeu, você investiu de última hora, né? Você não correu para fazer a venda. E agora o que vai acontecer? Vai encalhar, não tem o que fazer. E vai fazer igual esse aqui, ó. Vocês vão ver que essa bandana aqui tá até com um buraco. Sabe para que é isso aqui? Eu coloquei na cabeça da minha cachorra. Porque eu não consigo... Olha, é uma bandana boa, tá? Eu não vendi. Eu coloquei para enfeitar minha cachorra, sabe? Essa touca aqui, ó, é uma touca boa. Eu venderia ela no inverno? Venderia. Mas verde e amarelo? Quem vai me comprar isso aqui agora? Com a raiva que o pessoal tá com do Brasil. Se ela fosse preta, tava com um monte ali, já estaria vendendo. Então é se atentar a esse tipo de coisa, aos produtos que você pode vender. Tá aqui um belo exemplo. Se eu tivesse produzindo touca preta agora, vermelha, cor de rosa, eu venderia. Muito provavelmente eu não vendo essa peça aqui, tá? E eu tenho um monte dela. Embora nesse caso aqui, para mim ela nem chega a ser lucro nem prejuízo, porque eu não vou vender isso, não estou preocupado em vender isso, sabe? Mas se você estiver precisando de algumas coisas do Brasil aí, com bandeira, bordado, pode procurar que eu tenho um bocado aqui, tá bom? Mas eu acho que você vai ter muita opção no mercado. Então, gente, fica a dica para vocês, é se adiantar, tá ok? É estar adiantado, é trabalhar no inverno com a peça de verão, é trabalhar no verão com a peça de inverno, é trabalhar adiantar, é estar em janeiro pensando no fim do ano, sabe? É estar em janeiro pensando na Black Friday, é estar em janeiro pensando no Dia dos Namorados. Não é chegar no Dia dos Namorados, a Black Friday, no fim do ano, no Natal, e querer vender a peça de última hora, sabe? A única data que eu falo que muita gente investe muito nela e que eu falo não invistam de jeito nenhum é Ano Novo. Eu já tomei um calote no Ano Novo, gente, que me deu de roer. Eu achei que ia vender muito branco, não vendi nada, tá? Outra coisa, fique atento, tá? Porque tem muito produto que a gente acha que vai vender. Esse ano eu vi uma coisa, eu tinha muita coisa de carnaval e o que aconteceu? No carnaval todo mundo estava me pedindo saia de tule. Cara, eu não tinha nenhuma para vender. Eu perdi muita venda, porque eu não estava atualizado, meu foco não é a venda disso aí, então eu não estava atualizado, mas eu vi sair muita venda pela porta, né? Então fica a dica. É isso aí, gente, ó, é se adiantar, tá? Isso aqui é um bate-papo, é uma conversa para abrir a mente de vocês, né? Porque eu tenho muita gente que ainda até semana passada tinha amigos meus procurando aparelhos para fazer gola de camiseta, porque estava numa produção de Copa do Mundo. Infelizmente, a gente vai ver muita gente quebrar por causa disso. Quem lavou as perdas, os chineses que estavam adiantados, tá? Quem lavou as perdas, os coreanos, que dizem que é coreano, né? Mas é o pessoal de Bangladesh que estava vendendo a rodo camisetas aí no mercado. Então, infelizmente, os lojistas que correram e compraram não prestaram atenção na janela de vendas e estão com prejuízo. Espero que esse papo tenha aberto a mente de muita gente, mas é isso aí. Fiquem com Deus e
Prejuízo, gente, a gente vai sempre tomar, mas a gente nunca pode desistir. Espero que você tenha pego essa dica aí dos fornecedores, que eles estão adiantados. Quem está adiantado em questão de confecção são as malharias. Se você não tem uma boa malharia como fornecedor, cuidado, tá ok? Porque não é o mais barato, é o que vai ser vendido. Fui!